Olá, eu sou Gabriel Máximo e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 11 de junho de 2022. Na segunda-feira, 6 de junho, o presidente Jair Bolsonaro propôs compensar estados para zerar os impostos federais que incidem sobre os combustíveis até dezembro de 2022. O governo também quer zerar o PIS/COFINS sobre a gasolina e o álcool. A proposta foi anunciada ao lado dos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Também estava presente o senador Fernando Bezerra, relator do projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transportes no Senado. Bezerra leu seu relatório na quarta-feira, 8 de junho, e a votação deve ser realizada na próxima semana. Na quinta-feira, 9 de junho, o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, também protocolou a PEC que repassa 29,6 bilhões de reais aos estados que zerarem a alíquota do ICMS sobre gás de cozinha, gás natural e o diesel. Do Judiciário, na terça-feira, 7 de junho, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou por 3 votos a 2 a decisão do ministro Nunes Marques que restaurou o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. Ele havia sido o primeiro político a ser cassado pelo TSE por difundir fake news. O caso foi nas eleições de 2018. Venceu o voto do ministro Edson Fachin, que diz que a liberdade de expressão não comporta discursos que ataquem a democracia. Bolsonaro reagiu. Em um duro discurso do Palácio do Planalto, o presidente afirmou que Francischini não espalhou notícia falsa e voltou a dizer que não cumprirá decisões do STF. Também por 3 votos a 2, a segunda turma do STF derrubou na sexta-feira, 10 de junho, a decisão de Nunes Marques que restaurou o mandato do deputado federal Valdevan 90, do PL de Sergipe. Ele havia sido cassado por abuso de poder econômico pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe em 2021. E outro fato que marcou a semana foi o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, na Amazônia. Os dois desapareceram no domingo, 5 de junho, enquanto iam da comunidade de São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte, na fronteira do Brasil com o Peru. A Marinha, Exército e a Polícia Federal estão realizando as buscas. Amarildo da Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no caso, foi preso. E na economia, a inflação desacelerou para 0,47% em maio, segundo o IBGE. Foi a menor alta mensal desde abril de 2021, quando o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,31%. Em 12 meses, o índice passou de 12,13% para 11,73%. O IPCA tem variação acima de 2 dígitos há 9 meses. Pesquisa divulgada pela rede Pensan mostrou que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. O número é quase o dobro do registrado em 2020. Atualmente, mais da metade da população vive com insegurança alimentar, diz o estudo. No cenário eleitoral, as movimentações começam a se intensificar à medida que as eleições se aproximam. Nesta semana, o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Lula, do PT, apresentou aos partidos aliados as diretrizes do seu programa de governo. Entre as principais propostas, o documento fala na revogação da reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer e o fim do teto de gastos públicos. As diretrizes do programa de Lula formalizaram oposição à venda de estatais e também defenderam a valorização de policiais e um Bolsa Família ampliado. A versão final do documento deve ser elaborada até 10 de agosto. Na pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, o destaque da semana é a viagem aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Em seu pronunciamento no evento, o chefe do executivo defendeu a gestão ambiental do Brasil. Outro destaque foi o primeiro encontro de Bolsonaro com o presidente norte-americano Joe Biden. Durou 35 minutos. O presidente brasileiro não quis dar detalhes da conversa, mas disse que o encontro foi excepcional e a relação do Brasil com os Estados Unidos se consolidou. De acordo com Thomas Trauman, articulista do Poder 360, a reunião abriu possibilidade de o país norte-americano financiar a exploração de gás natural do pré-sal para a Europa. O pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, voltou a criticar o ex-presidente Lula. O pedetista afirmou que ele se juntou a, abrem aspas, escória, fecham aspas, da política. No campo da terceira via, o PSDB formalizou o apoio à candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência da República. O partido deve indicar o vice na chapa. Tebet disse que recebia, abrem aspas, com alegria e imensa honra, fecham aspas, o apoio dos tucanos. Na tarde de quinta-feira, 9 de junho, a senadora foi diagnosticada com Covid. E pesquisa Poder Data desta semana mostra que o cenário do primeiro turno das eleições segue estável. Lula, do PT,
aparece com 43% das intenções de voto. Bolsonaro, do PL, tem 35%. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar com 6%. André Janones, do Avante, 2%. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 50%, contra 40% do atual presidente. A pesquisa foi realizada por ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 309 municípios nas 27 unidades da federação de 5 a 7 de junho. O intervalo de confiança é de 95% com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo foi realizado com recursos próprios do Poder Data, empresa de pesquisas que faz parte do grupo de mídia Poder 360 Jornalismo. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01975/2022. Eu sou Gabriel Máximo e esses foram os fatos desta semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o jornal digital Poder 360. E não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Até a próxima!